Olá, nós estamos felizes de receber hoje a Aline, nossa amada irmã, para o testemunho da semana. É um testemunho de encontro com Deus, de reformulação da vida toda. A vida dela estava indo para um curso e Deus fez uma grande mudança, uma grande virada, e nós queremos que você seja edificado por esta mudança operada por Deus. Então, com vocês agora, testemunho da nossa amada irmã Aline. Olá, tudo bem? Então, eu me chamo Aline, sou filha do Paulo Machado e da Tânia Pelaio e tenho 2 irmãos. Eu sou a que nasceu primeiro, depois tem a Ana Paula, casada com o Éder, e tenho o Henrique, casado com a Franca. Eu também me casei, tive 2 filhos, o Lucas, de 16 anos, e o Davi, com 12, né? E eu agora estou com 40 anos. Até semana que vem. Aline, fala um pouquinho, né, da tua formação. Você começou a trabalhar cedo. Então, eu aos 18 anos eu comecei a trabalhar fora, né? Saí para trabalhar fora e comecei a faculdade, comecei a namorar e tal. Durante muitos anos eu trabalhei fora só vivendo em função de trabalho, assim, né? Então, trabalhei com comércio durante muitos anos, né? E cheguei a coordenar a equipe de pessoas, então eu fui evoluindo, desenvolvendo profissionalmente dentro da empresa e me envolvendo muito com aquilo ali. Então, eu era uma profissional que realmente vivia assim para a empresa, sabe? Durante muitos anos eu vivia assim. E nesse período que eu trabalhava muito e tal, daí eu casei, né? Tivemos as crianças, então o marido cuidava deles, me ajudava com eles, a logística de escolinha e trazer para casa e tal, porque eu saía sempre muito cedo e voltava sempre muito tarde, e se precisasse de mim para ficar até mais tarde ou final de semana eu também ficava, então eu era 100% empresa, sabe? Então vivi muitos anos assim. Você trabalhava de dia e estudava à noite? Eu fazia faculdade, por alguns períodos assim eu estive estudando à noite, mas não foi muito. Então eu não cheguei a me formar, mas eu fiz um tempo de direito, depois fiz um tempo de administração, mas não cheguei a concluir a faculdade. E como é que isso foi interrompido? Então, isso foi interrompido quando eu tinha 33 anos, né? Eu estava trabalhando de uma maneira bem assim, intensa, e eu percebi que tinha algo diferente na minha mama, fui fazer um exame e foi identificado um câncer de mama pela primeira vez, né? Então, nesse período, eu acredito que pelo que foi visto, que foi causado pelo estresse que eu estava vivendo, né? Porque era muito trabalho, muita responsabilidade, e eu acredito que aquele alto estresse daquele período acabou desenvolvendo isso, desencadeando isso, né? Então, eu iniciei o primeiro tratamento de câncer e afastei do trabalho, né, em 2014, e estou afastada do trabalho até hoje, assim, tratamento, né. Então, começou em 2014. Então, nesse período de 2014, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu não tinha proximidade nenhuma com Deus, né. A minha vida era o trabalho e a casa e só. Então, eu vinha na igreja porque a mãe, às vezes, tinha algum evento, convidava para um culto, porque o pai e a mãe já frequentavam, né? Meus irmãos também, e eu não. E aí, nesse período, eu tive a oportunidade de vir. Como eu já falei algumas vezes, eu vim muito envergonhada, porque enquanto estava tudo bem, a meu ver, né? Eu não vinha buscar de Deus. E aí, nesse período, eu vinha muito envergonhada, até que no culto das quintas à tarde, o Senhor falou, né, que não importava como eu estava vindo, né, que o importante, como qualquer um estava ali, né, que o céu estava em festa porque a gente estava ali. E aí, naquele momento, eu fui acolhida e aí eu realmente comecei a me redirecionar. Aí comecei a olhar para o Senhor, assim, né, como alguém que eu não tinha na minha vida e que estava faltando muito na minha vida. Eu lembro, Aline, que você
compartilhou que quando você levou os exames do câncer inicial, a médica teria dito para ti, olha, não te preocupas, porque o tratamento que nós vamos te dar é tão forte como um elefante amassar uma formiga. Vai ser uma coisa assim, fácil de vencer. Então, assim, o meu encontro com Deus verdadeiro foi a partir desse episódio, né? Porque eu vim, mas como todo mundo dizia, nós estamos orando por ti, vai dar tudo certo, estamos fazendo campanha de oração, as células estão orando, estamos orando na igreja e tal. E a médica me dizia que o remédio era como, né, um elefante que ia pisar numa formiguinha. Então eu tava pensando assim, a medicação vai fazer tudo e Deus vai levar a fama, né? Isso é algo que eu estou falando agora porque na nossa mente humana muitas vezes a gente pensa dessa forma. Sim. E eu me envergonho por ter pensado dessa forma, mas foi algo que eu fui confrontada, né? Porque o que aconteceu? Eu pensei assim, né? Ou seja, eu não criei no que o Senhor podia fazer na minha vida, né? E a medicação de químio começou a ser feita e não adiantou nada. Era como se eu estivesse tomando água com açúcar. Continuou, era para assim, eu tomei uma dose, até a próxima químio, dali 21 dias, tinha que ter diminuído 50% do tumor. E ele, pelo contrário, ele aumentou. Ou seja, não adiantou nada, aquele remédio forte não resolveu absolutamente nada. E aí eu fui na médica e disse, o que é isso? Não resolveu nada. Então ela disse, pois não era para ter acontecido isso e tal. Eu disse, Senhor, que vergonha. Aí eu voltei daquela consulta, fui pro meu quarto e aí eu me ajoelhei e pedi perdão assim de todo o meu coração pro Senhor. Porque eu entendi que Ele usa os médicos, Ele usa as medicações, Ele usa o que Ele quiser, mas a última palavra vem dEle, né? Não são os meios que vão determinar, é o Senhor que determina, né? E aí eu pedi para Ele que Ele cuidasse de mim, que daquele momento em diante eu precisava dele para cuidar de mim em qualquer situação. Sozinha eu não conseguia nada e realmente a gente não consegue nada sozinha, né? E aí foi assim, aquele dia eu chorei amargamente, sabe? Mas daí eu conheci, aquele dia eu realmente me coloquei face a face com Deus, sabe? Foi um encontro ali. Foi sozinha? Sozinha, no meu quarto, na minha casa. Quando as possibilidades humanas encontram as suas limitações e também o orgulho, porque a Aline foi uma funcionária eficiente, reconhecida, né, também na empresa por isso, e ela tinha um orgulho. Acostumada a resolver tudo, a dar jeito em tudo, organizar tudo, era acostumada no meu dia a dia, né? E aí tinha alguém que estava me dizendo, um profissional dizendo, não, vai dar tudo certo. Então, tá tudo sob controle, eu pensei comigo, né? Só que não. Só que não, né? E aí entra a grande mudança. Uma pessoa que resolvia tudo, agora é dependente de Deus. Isso. E eu creio que assim, que quando a gente vem pro Senhor, a gente vem com muitas convicções, com muitas certezas, com muitas, né, com muitas coisas que a gente já viveu antes, né? E nós precisamos ser confrontados em algum momento para que a gente realmente se desfaça daquilo tudo ali. Não, agora vou ter que me desmanchar disso tudo para a gente poder deixar que o Senhor vá nos reconstruindo pedacinho por pedacinho por pedacinho. E isso cabe a gente, sabe? De se abrir para isso, de convidar realmente de coração para o Senhor vir e começar a fazer a obra na vida da gente, porque senão nada acontece. Vamos dizer assim, Aline, que a químio do céu era para queimar o orgulho e gerar os valores de Deus em você. Porque tu eras, né, plenipotente, assim, não, eu resolvo, trabalho, pago, estudo, etc. E estava nascendo ali alguém agora que ia ser dependente de Deus, ou seja, um processo de humildade, assim, pai, nem o remédio, nem o melhor hospital está resolvendo, agora eu dependo de ti. Eu imagino que naquele momento
resetada, assim, eu fui apagada daquilo que era, porque o Senhor me provou, é que eu sou muito lógica, assim, das coisas. Então, eu tenho raciocínio lógico para as coisas, então para mim, para eu crer nas coisas eu preciso ver, sabe? Em muitas coisas, assim, eu preciso ver. E o Senhor dali, Ele conhece cada um de nós na sua personalidade, individualmente. Então, para falar com o pastor Mário, ele conhece como é o pastor Mário, então ele vai falar contigo de uma forma que tu vai entender. Comigo, ele precisou falar daquela forma, me mostrando, tu viu? A tua certeza não existe. Então, agora é comigo, tu entende? Foi dessa forma que eu entendi, que realmente se não fosse assim, sozinha eu não conseguiria resolver, né? E eu voltei para o Senhor primeiro porque eu precisava de ajuda. Eu acho que é natural, todo mundo que está aí fora vem porque eu estou precisando de ajuda e eu vou buscar no Senhor, porque eu não tenho como resolver isso. Mas quando eu tive esse encontro com Deus, eu entendi que eu precisava do Senhor não para me curar daquilo ali. Precisava do Senhor para que eu tivesse uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que tivesse sentido, uma vida realmente diferente. Daquilo ali que eu estava vivendo até então não era uma vida de verdade, assim, onde a gente dá valor para cada coisa, o valor correto, o valor da família, o valor dos filhos. Cada um tem uma escala, né? Então tem a escala, né? É Deus, a família, os ministérios, a igreja, o trabalho, enfim, não sei ali qual é a ordem, mas eu tava com os meus valores trocados, assim, não tava certo. E aí eu tive a oportunidade de pensar tudo de novo e fazer tudo de novo. Só que eu fui realmente desfeita, né? Eu tinha aquela pose que eu andava sempre bem arrumada, sempre no salto e resolvia tudo e fazia as minhas coisas, e eu fui posta ali sem o meu trabalho, dependendo de esperar por um tratamento que me deixou inchada, que me deixou careca, que me deixou feia, né? Então... Pantufa. A pantufa, depois no decorrer do tempo, mais que machucou os pés de efeito colateral, né? Então, realmente eu fui toda desmontada para ser feita de novo. Glórias a Deus por isso. Nós estamos falando de algo muito importante, que às vezes nós queremos só uma coisa de Deus, queremos coisas, nos acostumamos a pedir Deus, eu gostaria tanto de ter isso, ou de fazer tal coisa, de viver em tal lugar, e na verdade Deus está interessado na pessoa, em nós. Deus está interessado em fazer que o caráter de cada um de nós fique semelhante ao caráter de Cristo. E isso é um processo, e a Aline está dizendo que todo o processo da enfermidade também começou a transformar o seu modo de pensar. O meu caráter. Teu caráter. Teu modo de se relacionar com as pessoas e contigo mesmo, né, Aline? O meu caráter. Aquilo que era de valor para ti antes, você disse, olha, aquilo não estava me levando a lugar nenhum. É verdade. Foi tudo novo, assim. Pessoas novas, amizades novas. O Senhor começou a me reconstruir de uma maneira, assim, tão carinhosa, sabe? Cuidando de todos os detalhes. Eu passei pelo câncer 7 vezes, né? Todos os anos eu tive um tratamento diferente e eu creio que o Senhor tratou comigo em cada uma das vezes de uma forma diferente. Eu fui sendo ensinada, fui sendo moldada em cada uma dessas vezes, né? E eu agradeço muito a Deus por ter passado por isso. Foram tempos de muita dificuldade, sabe? De muita dor, de muito sofrimento, mas a dor, ela imprime em ti algo que tu tem que, a partir dali, tomar atitudes para viver diferente. Comigo, o processo da dor me ensinou a pensar diferente, a buscar viver de uma forma diferente, de uma forma melhor. Aline, você passava o dia todo fora, diz que, né, as crianças ficavam com o pai, os cuidados, tu chegava a ver eles pouco. Era de noite, trabalhava. Ele também trabalhava, né, o dia inteiro, então... Só que chegava mais cedo do que eu. Como é que mudou isso agora? Como é que é a tua relação como mãe, você e os guris? Isso,
Então, no ano passado, né, nós vivemos 24 anos juntos, assim, né? 24 anos é uma vida. Deu muito certo, né, enquanto estivemos juntos. Mas no ano passado chegou um tempo assim que eu entendi no Senhor que o nosso relacionamento não estava fazendo bem nem para mim nem para ele, né? Foi algo muito difícil, né? Foi uma decisão muito difícil. Eu orei muito, eu busquei muito no Senhor, mas eu entendo que a família é propósito do Senhor, né? A família realmente é propósito no Senhor, e que Ele faz um milagre, faz, né? Mas Ele faz quando as pessoas querem, né? Quando elas estão abertas às mudanças, né? Então, eu entendi que não era melhor continuar, né, casada, e nos separamos, né, no ano passado, não faz um ano ainda. Então, voltei a morar próximo dos meus pais. Nesse período, o Senhor foi cuidando de cada detalhe, foi algo assim muito precioso da parte do Senhor, porque eu consegui agora, tô conseguindo viver um novo de Deus para minha vida, sabe? Eu tô me sentindo tranquila para passar os dias, para viver os dias numa tranquilidade que eu já não tinha. Então, não cabe, né, não cabe agora falar sobre as questões, né, do relacionamento em si, mas e também isso eu acho que é algo muito pessoal para cada casal, claro, né? Na nossa situação, eu creio que eu entendi no Senhor que essa realmente foi a opção que tinha que ser tomada, e eu me sinto agora bem, me sinto viva, me sinto vivendo o novo de Deus. E agora eu penso assim, tem coisas que eu quero fazer, tem um tempo que eu preciso ter para mim, que eu quero ter um tempo a sós com Deus. Agora a Aline pode. Tudo eu posso, eu penso. Agora eu posso, eu tenho essa liberdade. Não que antes não podia, mas é que tinham tantas preocupações, tantas coisas assim, aquilo foram dias difíceis assim para mim, sabe? Aline, qual foi o primeiro ministério, logo depois da tua conversão, e aí já havia conversão, tratamento, doença, mas tu te envolveu no reino? O que você despertou a fazer em Deus? Foi com Shekinah. Shekinah, que está fazendo 15 anos agora, né? Isso, foi com Shekinah. Então, eu achava que não ia entrar porque eu tinha 2 meninos, né? Eu não queria deixar eles sozinhos. Mas aí o Davi demonstrou interesse porque viu o Danilo dançando. Ele disse, mãe, menino pode? Eu disse, pode. Ah, então eu também quero. E aí, se o Davi entrou, agora não tem por que eu não entrar, né? E aí eu entrei para o Ministério de Adoração do Shekinah em 2018. E foi uma coisa linda, assim, sabe? Esse ministério, ele trouxe para mim tempos de renovo, tempos de cura enquanto dançava, cura da alma, cura é algo assim que o Senhor, a gente tá ali para adorar Ele e a gente sai mais cheio dele ainda. É algo muito especial, assim, esse ministério, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Shekinah. Shekinah é o nosso ministério de dança espiritual que ministra louvor ao Senhor, e a Aline tem servido dentro desse ministério, e muitas vezes, em meio ao tratamento da doença, estava com muita debilidade, mas conseguia ministrar na adoração a Deus. Eu aprendi algo sobre o tempo de Deus no Shekinah, que teve um ano que eu fiz um tratamento que me deu uma síndrome de pés e mãos, que ficou tudo rachado embaixo dos pés. Então nós tínhamos o ano para ensaiar a mostra de dança, e eu não podia dançar porque estava com os pés machucados. Eu vinha de pantufa para os ensaios, mas eu vinha e eu ficava ali sentada e elas ensaiando, e eu ficava mentalmente com os braços fazendo a coreografia. E foram meses assim, né? E aí, nesse período, eu ficava pensando, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de sarar até a mostra de dança, de ficar bem até a mostra de dança, né? E foi tão lindo, porque faltando 15 dias para a mostra de dança, eu terminei o tratamento e começou a cicatrizar, sararam, e eu conseguia dançar, ensaiar na última semana, e eu apresentei na mostra de dança com todos, como se nada tivesse acontecido, sabe?
Então o pai me disse assim, ó, calma, no tempo certo as coisas acontecem. No tempo certo. A ansiedade estraga muita coisa na vida da gente, né? Tem tempo para todas as coisas, sabe, pastor? Eu creio que... Eu fiquei pensando, né, porque o meu testemunho eu já contei algumas vezes aqui na igreja, né? O pessoal já conhece o meu testemunho, assim. E hoje em dia eu tenho entendido que muito mais do que o que eu falar, o meu falar é ouvido, mas é o que eu vivo, ele grita, sabe? O que as pessoas vivem fala mais alto. Então não adianta eu dizer, faça assim, faça assado, se a minha vida não testemunhar aquilo, sabe? Então eu tô vivendo num momento agora que eu creio que nós temos etapas na vida, né? Então a gente vem pro Senhor como um bebezinho, né? Assim como o Paulo fala, né? A gente vem como um bebezinho com um tipo de alimento, e aí conforme a gente vai se desenvolvendo e se relacionando com o Senhor, a gente vai aprofundando raízes e vai buscando mais o Senhor e vai tendo mais dele. Então esse último ano eu tenho tido mais tempo a sós com Deus, mais intimidade com Deus. Eu tenho buscado o meu secreto com ele. Então ele é o meu psicólogo, é o meu marido, ele é o meu pai, sabe? Jesus tem sido assim para mim tudo nesse tempo. E eu tenho sido cheia de alegria por causa disso, sabe? Deus tem realizado alguns sonhos na vida da Aline, isso é importante que a gente compartilhe. Ela está vivendo coisas novas em Deus, que nem imaginou. Por exemplo, a casa, né? Está sendo construída uma casa próximo aos pais, inclusive bem próximo, e a alegria de ver que Deus se preocupa e deu as condições de fazer uma casa que ela nem imaginava, né? Tá muito melhor do que ela imaginava. Muito melhor. A casa foi também um testemunho do Senhor, né? Então, a Aline, aquela que venceu o câncer, o meu nome não é... isso é algo que também Deus tem falado comigo, né? Qual Aline? Aquela que venceu o câncer? Não, aqui é a Aline a vencedora, né? Aquilo já ficou para trás em nome de Jesus, né? E agora o Senhor já tá me dando outros nomes, assim, sabe? Outras coisas. Então, isso da minha casa foi algo tão lindo, porque eu nunca pedi pro Senhor que eu queria uma casa, que eu queria algo material. Eu não pedia isso pro Senhor. Só que quando houve essa necessidade, eu saí de casa um dia de manhã e eu orei e eu pedi assim, Senhor, eu não sei para onde eu vou ir, mas prepara um lugar para mim, né? Onde que eu vou ir com as crianças, como é que vai ser? Prepara isso. Eu orei isso antes de sair de casa, peguei a chave do carro e saí. Quando eu cheguei nos meus pais, eles já tinham, a gente teve uma ideia, quem sabe, assim, assim. Então eles arrumaram um lugar, que era no mesmo prédio dos meus pais, né? Um apartamento em cima que estava inacabado. E eu disse, mas vou construir como? Não tem dinheiro para construir, né? Não tinha nenhuma reserva guardada e tal. E eu disse, puxa, como que eu vou fazer? Daí eu disse, tudo bem, tem um lugar, calma, vamos por partes, né? De noite, eu deitei naquela mesma noite, eu deitei na cama e disse, Senhor, Tu está provendo lugar para mim, mas eu não tenho como fazer. E aí no mesmo momento eu pensei assim, mas o Senhor está provendo, eu pedi um lugar para Ele. Se Ele está provendo lugar, Ele vai me ajudar a fazer. Então descansa ali, descansa. E assim foi, pastor, aos pouquinhos. Eu consegui de uma forma... Foi surpreendente, porque eu sou aposentada e pela minha idade, pelo problema de saúde, do afastamento, né? O meu banco não autorizou que eu fizesse nada, consignado, que normalmente tem para os aposentados. E eu disse, puxa, se o meu próprio banco não autorizou. Mas aconteceu alguns dias depois que eu consegui essa liberação de um banco diferente, que não me conhecia, com umas taxas inacreditáveis, baixíssimas. E o valor não é alto, mas é o suficiente para que eu consiga entrar dentro da casa e morar. E a casa tá quase pronta, pastor. É lindo. A casa tá quase pronta. Então foi assim, foi muito difícil. Assim, foi tudo muito contadinho, com a ajuda do pai, porque o pai trabalhou a vida inteira, né, assim, envolvendo em obras e tal. O pai foi vital, né, para que rendesse, né, esse valor. E aí vai ter até piso, tudo. Achei que não ia nem ter piso no chão para poder morar, né? E já tem tudo isso, eu tô muito feliz porque aquela casa ali é um presente do Senhor na minha vida. Quem olha de fora, de repente, pensa assim, nossa, né, como é que fez e tal.
Mas é essa história, foi o Senhor que me deu. Eu vou pagar só as prestações que vai caber dentro do... Eu não ganhei nada de presente dado, mas o Senhor viabilizou de uma forma que ficou dentro das minhas condições. Então o Senhor, Ele sabe a justa medida do que a gente precisa. Verdade. Ela disse, pastor, já tenho sonhos aqui na minha casa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e ficou enorme, né? Eu já vejo a parede branquinha, eu já vejo plantas verdes penduradas, eu já vejo fazendo uma célula naquela sala enorme. O pastor já foi convidado para fazer a célula inaugural lá. Sim. Deus não é somente aquele que Jeová Rafá que cura, mas a cura tem propósitos, né, de nos restaurar. Acho que muito mais importante foi a tua conversão, né, o processo de mudança de uma pessoa altiva para uma pessoa humilde, de uma pessoa, né, plenipotente para uma pessoa dependente de Deus. E agora com sonhos, né? Você vê, o Lucas já está trabalhando, se desenvolveu, passou também por um processo difícil, hoje já é um menino proativo, né? O Davi se desenvolvendo, colaborando. Quer dizer, Deus é aquele que não está interessado apenas em uma parte da gente, nós somos um conjunto e Deus quer que todo o nosso conjunto glorifique a Ele. Que sonhos você tem em Deus, Aline? O senhor sabe que eu não tinha mais sonhos, né? Uhum. E agora é realmente isso, assim. Tá nascendo sonhos, assim, né? Eu creio que todas essas coisas que aconteceram comigo e que ainda vão acontecer, eu não sei, em algum momento vai vir mulheres. Uhum. Vai vir mulheres para ser auxiliadas por essa experiência que o Senhor me deu, né? Porque o testemunho, ele não pode ser vazio. A gente vive algo e aquele algo, ele deve servir para edificar a vida de outras pessoas. E aí, o primeiro desafio que eu entendi que era já um retorno é agora ser líder do Shekinah Mais. Porque eu não tava, era algo que eu não me sentia capaz. Porque faz muito pouco tempo, né? E é uma responsabilidade, uma liderança, qualquer uma que seja, né? E eu não queria me lembrar da líder que eu era. Aquela líder eu não quero ser mais. Né? Aquela líder era de profissional, eu não queria mais isso. Então eu tinha uma barreira nisso. Aquele orgulho, aquela satisfação por liderança que eu tinha antes, ela não existe mais. Então isso foi uma barreira. Mas quando eu entendi que isso ia ser canal para eu poder, de alguma forma, ser usada pelo Senhor para poder alcançar outras mulheres, eu já entendi que é algo que o Senhor tem para mim daqui por diante. Então tá começando agora no Shekinah Mais e eu creio que eu vou acabar trabalhando com mulheres em algum momento, em alguma situação. Nós estamos aí. Uau, bênção. Tem alguma outra coisa que você gostaria de realizar assim pessoalmente? Você disse assim, eu ainda gostaria de fazer tal coisa. Eu quero ficar velhinha, pastor. Glórias a Deus. Isso é um sonho. Eu quero ficar velhinha. Não, você tem muitas coisas assim. Eu de verdade, eu não tenho muitos sonhos de materiais, não, e coisas para realizar. Eu quero viver bem, viver com tranquilidade, viver com paz. Pensa. Mas muitas pessoas vão ouvir, teu testemunho vai ficar, né, nas redes. Eu queria que você dirigisse palavra, né, especialmente às mulheres, sobre o valor que a vida tem para ti agora. Bom, então eu posso dizer assim, ó, para todas as mulheres que nos ouvem, né, que nós temos tantos afazeres, tantas preocupações do dia a dia, preocupações com casa, com os filhos, com toda a dificuldade que a gente está passando agora com o momento de pandemia, com todas essas coisas, preocupações financeiras, porque muitas famílias estão, né, desajustadas por causa da parte financeira, né? Eu quero te lembrar que nós temos um Deus que é um Deus que Ele cuida do todo, Ele cuida do entorno, Ele cuida de tudo para nós. Então, quando a gente tem alguma situação e que a gente tá agitada, nervosa, preocupada, vai pro teu secreto, vai pro teu quarto, te ajoelha, coloca aos pés do Senhor, isso, e de todo o teu coração, entrega pro Senhor e descansa, porque Ele cuida de ti como filha, cuida de mim como filha, cuida de nós todos como os filhos, né?
Então o Senhor, Ele está ali pronto para nos ajudar. A gente às vezes se esquece. A gente fica tentando resolver, e a gente não lembra que o Senhor, Ele está lá disponível e Ele está ali com todo o amor do mundo assim para nos acolher. E no outro dia de manhã a gente já acorda animado, e o Espírito Santo vem, já nos dá ideias e já acalma e já nos ajuda a ir pro rumo certo, sabe? Então, não perde teu tempo, sabe? Não aperte o teu tempo ouvindo as mentiras que o diabo vem lançando. Não, tu não consegue, não vai dar certo, está errado. Não. Lembra de quem tu é. Tu te lembra, um exercício que é muito interessante a gente se lembrar. Quando o Senhor me encontrou, onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Quem eu era quando o Senhor me encontrou? Então, isso é um exercício muito interessante para a gente fazer, para todos os dias renovar a esperança naquele Deus que me resgatou lá atrás, me tirou daquilo que eu era, daquele lugar que eu estava e me colocou aqui hoje. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo. Então, é isso que eu tenho para dizer, né? Trazer à memória aquilo que dá esperança. Glórias a Deus. A Aline tem vivido dias novos, né, de intimidade com Deus. Ela acabou de me contar que ela andou nesses últimos 30 dias 106 quilômetros. Ela faz caminhadas matinais onde ela tem um tempo de cuidar de si, adorar a Deus e fazer coisas que lhe dão muito prazer. De estar na presença de Deus e ver o mundo com outros olhos, ver a sua própria vida como uma graça concedida pelo Senhor. Que esse testemunho ajude você a exaltar o Senhor na sua vida e sabendo que Deus é aquele que sempre tem o melhor. Né? A Aline usou a expressão resetou para poder começar uma nova história. Que Deus faça na tua vida muito mais do que você tem pensado. Até a próxima semana, na sexta-feira, vamos ter mais um testemunho de vida para abençoar a tua vida.